Em 2, 3 minutos, eu diria que este workshop chamado Competências Transversais, um trabalho nunca finalizado, colocou em prática aquilo que a Pascal Montpont-Gaillard apresentou na sua comunicação da manhã, e para mim isso é um grande mérito. É fazer uma comunicação e depois passar à prática relativamente àquilo que entendemos ser a forma mais adequada de abordar e desenvolver competências transversais, sendo sempre um trabalho nunca finalizado. Através disso, a Pascal propôs uma metodologia muito participada, naquilo que normalmente nos momentos formativos ocorre a este nível, de ter um momento de icebreak que é simultaneamente iniciar o conhecimento de si e do outro, uma atividade de speed dating, um encontro rápido, tendo por base cartões sobre democracia e que permitiram mostrar como se podem desenvolver competências transversais através da reflexão sobre a própria prática em interação com o outro. Dando sequência a esta metodologia, permitiu também, através de uma outra dinâmica, combinar a dimensão individual com a dimensão interpessoal e social, através do desenvolvimento de competências como a aprendizagem cooperativa, nomeadamente nos papéis que diferentes pessoas podem ter num grupo de trabalho e de como essa interação de diferentes papéis permite desenvolver competências como sejam a escuta ativa e a interajuda. Ainda relativamente ao desenvolvimento destas competências, numa reflexão que eu faria, diria que esta aprendizagem e interação com o outro, gerando negociação, compromissos, leva a este conhecimento, mas numa metodologia que está em sintonia com o próprio conteúdo, aquilo que a própria Pascal refere, portanto, como sendo the media is the message, ou seja, o aprender fazendo, envolvendo dimensões que são cognitivas, socioafetivas, em que a componente emocional, aquilo que nós chamamos a cabeça, o tronco, os membros, ou a cabeça, as mãos e o coração, são relevantes. Questionando a possibilidade de adaptação destas atividades e metodologias a outros contextos, as reflexões também dos observadores permitiram refletir que é preciso ter sempre presente o contexto concreto, mas há a possibilidade de conjugar diferentes perspectivas na procura de consensos, tendo por base todos ganharem alguma coisa, chamado win-win, e procurar pontos comuns. Em síntese, também na voz de alguns participantes, este workshop foi muito participado, de interajuda e colaboração, muito inclusivo e funcionou. It worked. Muito boa tarde. O workshop número 2, Direitos Humanos e Cidadania Global, teve um número relativamente limitado de participantes, face ao número previsto, mas uma enorme diversidade de contributos, quer do ponto de vista da proveniência profissional dos intervenientes, quer também do ponto de vista da natureza e do conteúdo desses mesmos contributos. Eu gostaria de vos elencar as respostas ao primeiro tópico, à primeira questão. Essas respostas surgem aqui. A Organização dos Estados Ibero-Americanos e o Conselho da Europa são as duas estruturas multilaterais que estiveram no centro do debate e daí mesmo a valorização que fizeram do multilateralismo como uma dupla oportunidade de diálogo entre Estados e nações, muito diferentes, com trajetórias históricas e preocupações e necessidades emergentes de natureza bem diferente, e o consenso, um outro aspecto que emerge precisamente do diálogo multilateral e que já foi aqui muito valorizado. Consenso, como também, presumo, na perspectiva da nossa conferencista da manhã, consentimento em trabalhar em comum e em cooperar. Um outro aspecto que foi destacado é o da criação, no âmbito destas organizações, das estruturas multilaterais, portanto, não só destas que estiveram presentes, mas, digamos, de um modo geral, em organizações e estruturas deste tipo, de criação de estruturas dedicadas especificamente à educação e, dentro da educação, muito concretamente e, mais precisamente, à questão dos direitos humanos. Um outro tópico que foi muito valorizado e sublinhado.
A aliança Universidade-Escolas, via centros de formação, foi também referida por um dos participantes. Esse participante não estava sozinho, outros intervenientes mencionaram este aspecto como um aspecto relevante na construção de conhecimento, na construção de parcerias e na sua perpetuação, na sua institucionalização, mais ou menos através também da cooperação e das oportunidades fornecidas e proporcionadas pelas organizações internacionais cooperantes. Um outro aspecto que eu gostava de sublinhar é o da advocacy. Não sei se estou a pronunciar bem, mas vão-me perdoar. A apologia de uma perspectiva que se considera relevante por parte de núcleos de especialistas dentro das diferentes organizações e estruturas internacionais. É o caso de uma recomendação que foi presente aos Estados-membros do Conselho da Europa e que os representantes dos governos e dos Estados adotaram. Este tipo de intervenção, este tipo de relação e de articulação entre especialistas, escolas, universidades e governos foi sublinhada como um aspecto relevante em tudo o que diz respeito a trabalho no domínio do desenvolvimento. E um outro aspecto, falámos disto já antes, mas volto a sublinhar, tudo o que diz respeito à transferência de conhecimento, agora no contexto específico da relação entre a OEI e o Conselho da Europa. Foi um outro aspecto que também foi posto em relevo. Quanto ao que parece estar por realizar, e a dimensão do tipo de letra não tem nada a ver com o facto de passarmos numa perspectiva de grande e farta cooperação e trabalho comum para coisas que ainda faltará fazer. Todas elas têm idêntica importância, como é natural. Um aspecto, reconhecendo que já se deram grandes passos, nomeadamente no contexto nacional, na promoção dos direitos humanos na escola e no desenvolvimento de estratégias no sentido da consolidação desse mesmo trabalho, nós verificamos que é preciso dar nova centralidade a certos domínios do currículo que têm estado um pouco rodados dessa centralidade. É o caso das artes. E, muito especificamente, nesta perspectiva do binómio, educação para a arte e educação pela arte, que são dois domínios complementares da relação com tudo o que é do domínio artístico. A Old School Approach, embora seja uma consigna que já interiorizamos do ponto de vista intelectual, parece ser qualquer coisa que ainda está longe de se concretizar em todos os contextos socioeducativos e escolares. Falaria ainda do aspecto da formação contínua. A formação contínua parece ser um aspecto relevante do nosso trabalho comum e, portanto, ainda há que aprofundar. Nada que seja muito novo. Que facilidades e dificuldades de implementação? Destacaríamos um ou outro aspecto. A dificuldade na autonomização da educação para a cidadania e os direitos humanos nas escolas. Isto foi invocado por uma organização não governamental. Esse é um aspecto relevante. Quer dizer, os nossos parceiros exteriores à escola, aqueles que não são professores profissionais, mas aqueles que trabalham em cooperação com a escola, sendo ou não professores profissionais, mas vindo através de organizações externas à escola, veem que, como difícil por vezes, o trabalho nestes domínios. Um dos intervenientes, e citamos, disse que os exames são o maior obstáculo à consolidação de todo o trabalho no campo dos direitos humanos. Diríamos todas as formas de avaliação que suprimem elementos essenciais do currículo constituem-se como um obstáculo à estratégia de desenvolvimento dos direitos humanos e de tudo o que é conexo. Mentalidades, foi referido, é um argumento recorrente. Recorrentemente ouvimos dizer que um dos obstáculos são as mentalidades. Podemos dizer que há obstáculos internos que todos nós transportamos connosco e deles já se falou abundantemente na conferência da manhã. Qual é o papel dos alunos? Resumindo, todas as crianças têm direito à educação. Não esquecer nunca a educação pré-escolar. Isto no contexto nacional português é particularmente relevante, mas eventualmente noutros contextos também o será. Muito obrigado. Ora, boa tarde. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Eu estive na sala acompanhado por Sofia Almeida Santos, do Centro de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto, e pelo professor Luís Gonçalves, que foi um elemento que esteve presente na elaboração da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Usando estas 4 perguntas que aqui estiveram, e depois de uma dinâmica usando o CAUC,
Aquilo que parece ter resultado relativamente à Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, relacionada também com a formação de professores, foi a compreensão da necessidade de haver estratégias locais nas escolas, estratégias de educação para a cidadania locais. E a compreensão da necessidade de o perfil de coordenador da cidadania na escola ser fundamental. Por isso, adequar a estratégia à realidade local e escolher muito bem o coordenador da estratégia de cidadania na escola. Compreendendo ainda que a cidadania e desenvolvimento é uma disciplina e que ela por si só não esgota a estratégia da escola. Ora, o que é que parece estar por realizar? E neste caso falaremos do trabalho futuro. As práticas têm que ser incorporadas numa cultura de escola. As práticas não podem existir durante apenas um ano letivo ou 2, enquanto o professor lá está. Têm de ser enraizadas pela escola. Procurar parcerias. As parcerias não significa convidar entidades para eventos. Significa envolver entidades locais na realização dessa estratégia. Reorganizar o trabalho já feito pela escola. Pegar em tudo o que a escola já faz e enquadrá-lo na nova estratégia, em cada um dos 17 domínios. Refletir e monitorizar. Criar um plano, definir prazos, atividades e responsáveis, para que dessa monitorização e dessa avaliação possa nascer uma reflexão que permita manter a vitalidade dessa estratégia. Que facilidades e dificuldades na implementação? Houve aqui uma que consistiu na apresentação de um vídeo. As crianças veem, as crianças fazem, o vídeo é em inglês, que diz: as nossas ações são determinantes. O que significa que nós não podemos dizer uma coisa e fazer outra. Qualquer ação nossa, enquanto docentes, enquanto modelos de sociedade, tem profundas consequências naqueles que nos ouvem. Estar a falar sobre prevenção rodoviária e estacionar o carro em segunda fila enquanto deixamos o nosso filho à saída da escola desconstrói 6 meses de trabalho de prevenção rodoviária. A estratégia deve ser também um documento estável, mas flexível, para que o aluno, ao longo dos 12 anos, possa passar por diferentes domínios. Criar redes entre escolas, para que do trabalho colaborativo nasça um ganho de escala. Finalmente, a última pergunta: qual o papel dos alunos? E aqui esta é determinante: a participação ativa na escolha dos temas e dos domínios, usando metodologias ativas que promovam dinâmicas de grupo. Foram estes, muito resumidamente, os 4 pontos abordados na terceira sessão. Muito obrigado. Muito obrigada por este relato apressado, mas eu acho que a gente conseguiu aqui apanhar as principais linhas daquilo que foi discutido nos 3 workshops. Eu gostava de, no entanto, dizer só, à laia de introdução, aquilo que me pareceu que é o sentimento coletivo, se é que podemos chamar assim, deste dia e meio de trabalho. Foi um passo importante aquele que iniciámos ontem, ou que afirmámos ontem, com a presença desta diversidade. Tivemos a Organização dos Estados Ibero-Americanos, o Conselho da Europa, a CPLP, e isto é, de facto, qualquer coisa que nos dá muita satisfação, porque significa que não estamos a pensar sozinhos, já há mais gente a pensar desta maneira. E, portanto, é um aconchego, digamos, termos este alargamento da sensação e do sentimento de que isto é uma necessidade. Sendo a diversidade de parceiros um grande desafio, é também nesta diversidade que nós temos de alicerçar a nossa ação. E a diversidade de contextos, que depois também nos vão ajudando a modelar aquilo que vamos fazendo em cada contexto.
Tornar estes princípios, e agora regressando às conclusões dos workshops, aquilo que me parece que é mais saliente aqui é esta necessidade de tornar todos estes princípios em ações cotidianas, em cada um dos contextos em que temos intervenção. Nós estamos aqui a falar da educação e da escola, porque numa sociedade escolarizada a educação formal é lá que acontece, mas depois temos todos os outros contextos da educação informal que são tão ou mais importantes. E isso temos de sublinhar também esse seu papel. Enraizar práticas, torná-las estruturais e estruturantes, parece-me que é uma ideia generalizada que saiu destes 3 workshops, com agentes muito particulares e imprescindíveis, que se chamam professores. E quando falamos destes agentes, temos de apontar também para a necessidade de repensar, e no âmbito da formação contínua já muita coisa vem sendo feita, mas repensar desde o início, desde a formação início, desde o momento em que os cidadãos e as cidadãs consideram que querem ser professores e, portanto, vão formar-se para ser professores, que professores é que nós queremos formar? E aí eu remeto outra vez a discussão, que terá lugar noutros contextos, para a necessidade de afirmarmos estas dimensões, estas temáticas, numa prática constante na formação inicial de professores e educadores. E, se não fizermos isto, seguramente não conseguimos alterar as práticas. Os professores são os agentes privilegiados destas transformações que nós queremos operar. Eu disso não tenho muitas dúvidas. E porquê? Porque ser professor em democracia é diferente de ser professor num outro regime qualquer. E é isto que nós temos de ter presente. Um professor em democracia tem de ter características específicas. E nós não nascemos democratas pelo facto de nascermos em democracia. E os professores têm de ser treinados para isso. E cabe às instituições de formação fazer esse trabalho. Outra conclusão que me parece que também esteve aqui em cima da mesa é a necessidade de repensarmos algumas dimensões dos currículos escolares e, nesse sentido, integrar de uma forma mais constante também estas temáticas. De tudo isto, eu acho que me ficou uma ideia que a vontade política é indispensável, mas não chega. Se nós não tivermos agentes no terreno que levem mais longe a execução da vontade e da decisão política, as políticas não têm caminho para fazer. Para terminar, porque já estamos um bocadinho alongados no tempo, não é? A coerência entre o discurso e a ação é uma exigência. Temos que ser coerentes com aquilo que dizemos e aí temos a consciência de que os adultos são, obviamente, modelos para os mais jovens e as nossas práticas têm de ser coincidentes. A questão da aprendizagem cooperativa é uma aprendizagem cooperativa porquê? Porque uma sociedade co-constrói-se e nós temos de saber como é que a co-construímos e em que sentido é que a queremos levar. E, portanto, o workshop número 1, onde trataram destas questões e onde a Maria José diz que a metodologia foi participada, passaram à prática, no fundo, uma tarefa que será sempre inacabada, mas sem esta ideia de que temos mesmo de co-construir qualquer coisa, temos de colaborar, temos de aprender fazendo, é uma ideia que tem de criar raízes também. Dito isto, eu acho que resulta deste dia e meio, foi um momento, mas nós já fizemos um caminho até aqui, resulta uma coisa, que é uma inevitabilidade de fazer diferente. E fazer diferente no sentido de trabalharmos em conjunto, de partilharmos e de aprendermos, no fundo, uns com os outros, como é que vamos fazer uma sociedade melhor? Como é que vamos passar daqui para os nossos contextos, que depois a nossa ação há de ter também um reflexo
a uma escala mais alargada. Eu julgo que foi isto. Não, fui muito infiel? Não. Então, muito obrigada e vamos continuar agora com o Sr. Secretário de Estado, que vai encerrar os trabalhos. Mas o José Carlos ainda vem aqui, não é?